Fecha os teus olhos para a gente orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, para que nós possamos, Pai, compreender as verdades da tua palavra, aquilo que tem para nós na tua palavra disponível, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós somos um povo da fé, nós somos um povo cheio da tua palavra. Nós não abrimos mão, Senhor, da tua palavra. Nós cremos que o Senhor é o Deus da fé e que a tua fé já está derramada em nossos corações. Obrigada, Pai, por corações abertos para receber a tua palavra. Mentes cativos ao entendimento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O povo está preocupado, gente. Muita gente preocupada. Mas deixa eu te dizer, ontem nós vimos que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Amém? A fé é o que prova aquilo que a gente não vê. Você pode não ver. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele existe. Eu sei que o próprio Deus habita em mim. Como? Pela fé. Amém? Hebreus 11 fala isso. Agora abre comigo a sua Bíblia em Gênesis 22. Sabe, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Ele é o nosso maior exemplo de fé. Você vai ver muitos outros na palavra. E a gente pode até citar alguns no decorrer dessa noite. Mas deixa eu te dizer, Abraão, ele é o pai, ele foi o exemplo. Ele está citado lá em Hebreus 11. Né? E nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 22 o porquê. Ontem nós vimos que a fé, né, sem obras, ela é morta. Você lembra disso? Nós terminamos ontem falando sobre a obra da fé. Qual é a obra da fé? É crer. A Bíblia, quando Tiago ele fala sobre a fé ter obras, ele não está falando sobre fazer boas ações. Não é essa obra que a fé faz. Ele está dizendo, olha, da mesma forma que as boas obras, ela demonstra a sua salvação, porque aquele que ouve a palavra e não pratica, ele tem uma religião vã, vazia. Não está servindo nada do que ele está aprendendo. Mas quando você serve a Deus, quando você ouve a palavra, quando você pratica, você prospera. E você passa isso para os outros. Você faz boas obras, você ajuda os necessitados, você não trata os irmãos com acepção. Não é isso que ele falou? Você se mantém incontaminado do mundo, longe das coisas do mundo, você se mantém são. Então, da mesma forma que isso são obras que mostram o que tem dentro, a fé ela tem que demonstrar a sua obra. Você, pela fé, você tem que mostrar. Ah, você crê, tudo bem, até os demônios creem. Os demônios sabem que Deus existe e tremem quando ouvem o seu nome. Eles também creem. Agora, me mostre a sua fé pelas suas obras. Abraão, e Tiago, ele diz que Abraão, ele foi justificado, sim, pelas suas obras. Mas a gente vê na Bíblia quais foram as obras de Abraão. Tiago citou depois. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. A obra da fé é crer no que a palavra fala. A obra da fé é crer no que Deus falou. E eu demonstro que eu tenho fé quando eu creio que o que Deus falou é mais importante do que qualquer coisa. E a gente vai ver o que Tiago falou sobre Abraão. Amém? A Bíblia não mostra como que Abraão conheceu a Deus. A Bíblia não cita qual a referência que Abraão tinha de Deus quando Deus falou com ele. A gente sabe que Abrão, ele foi mais ou menos a 5ª geração depois da Torre de Babel. Ele era descendente de Sem. A Bíblia fala isso em Gênesis. E você vai vendo que no decorrer da Abraão, lá para a 5ª geração, a Bíblia começou a citar sobre um homem chamado Abrão. E diz que Deus falou com ele. Olha, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe para onde você vai, mas você vai embora. Sai daí. E eu vou lhe abençoar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abrão, era só ele e Sara. Eles já eram idosos. Eles já não podiam ter filhos. Mas eles estavam confortáveis na terra que eles habitavam. Ele ouviu de um Deus que talvez ele nem conhecia.
mas ele ouviu uma ordem e ele obedeceu. Ele creu que aquela voz era de um Deus todo-poderoso. E o que esse Deus falou, ele vai cumprir. Então vamos embora. Diz que Abrão partiu. Diz que quando Deus falou, ele foi. Ele não parou para pensar, Sara, e aí, o que é que você acha? Vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que você acha melhor. Será que vale a pena mesmo? Irmãos, e quando ele sai de uma terra para outra, não é como hoje não, que toda a gente tem transporte, tem carro, era andando. Vamos arrastar a tenda, vamos levar a nossa tenda, vamos levar tudo. Ah, mas foi uma terra de deserto. Não sei, vamos para um lugar que Deus ele vai mostrar. Vamos ser uma nação numerosa, vamos embora. Eles saíram da parentela deles, que é um lugar de conforto. Hoje não é difícil a gente sair da casa, de onde estão os nossos parentes? Será que é fácil? Se Deus diz assim, não, vai para outra cidade, é difícil a gente largar as nossa casa, os nossos parentes, vai para um lugar que você nunca nem viu, onde você não conhece. Imagina Abraão, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, ele não ia manter contato com os parentes dele, não tinha carta. Abandona esses, vai embora. Eu estou contigo. E Abrão foi. Ele creu no que Deus falou, de primeira. E Deus foi falando. Abrão, ele manteve viva essa promessa. E a gente sabe que Abrão não podia ter filhos, né? Ele já era de idade avançada. O tempo foi passando, não foi no dia seguinte, foi com anos. Ele creu. Vai vir, Deus vai me dar uma nação. Como é que eu vou ter uma nação se eu não tenho um filho? Se eu não posso ter um filho, ele não podia. Sara não podia. Além dela não poder, já eram velhos. Aí Deus diz, Abrão, fique tranquilo. Eu vou fazer uma aliança com você. E a partir de agora, o seu nome não vai ser Abrão mais não, vai ser Abraão. Você vai ser chamado pai de multidões. Sara vai ser mãe de nações. Era Sarai, vai ser Sara. Você acha que para eles era fácil? Eles envergonhados diante da vizinhança. Olhe, pai de multidões, vem almoçar. Pai de multidões, vem tomar café. E aí, Sarai? Não, Sarai não, meu nome é Sara. Eu sou mãe de multidões. Estou esperando o pai das nações chegar. Ei, parecia que eles estavam sendo envergonhados. Mas eles decidiram crer. Lembra do que a gente falou ontem? Fé é você nadar contra a correnteza. O mundo te empurra para a incredulidade. Mas andar em fé é você crer no que Deus disse. O que Deus falou está acima de qualquer coisa. E foi isso que Abraão fez. E aí nós já sabemos da história. Sara teve um filho chamado Isaac. E a Bíblia não fala, mas alguns estudiosos, porque eu imaginei que quando Abraão, a gente vai ler esse capítulo 22, quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, que Deus pediu a ele, o único filho que ele tinha, parece, na minha cabeça, eu imaginava a Isaac como Milena. Assim, uma criancinha, provavelmente não sabia o que estava acontecendo, para ficar quietinho no fogo, né? Assim, no holocausto, devia ser uma criança pequena. Mas Isaac, irmãos, ele tinha cerca de 15 a 17 anos, quando ele foi levado para ser sacrificado. E Deus disse a Abraão, eu quero que você me dê o seu filho. Ó, Deus frisou bem. Ó, é o seu único filho. Eu quero que você entregue para mim. Que ofereça ele em holocausto. Irmãos, um holocausto era um altar. E a oferta, ela só era entregue quando ela queimava toda. Não era um foguinho, não. Ah, não, vou fazer um foguinho, a gente engana um pouquinho. Não, tinha que queimar tudo. Quando queimasse tudo, aí a oferta tinha acabado. Estava concluída. E Abraão, ele não duvidou. Ele disse, vamos embora. Aqui no capítulo 22, diz assim. Aleluia. Capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão,
Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Abraão não pensou, de novo. A Bíblia diz que de madrugada ele já se levantou e foi se preparar. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. A Bíblia diz que eles foram caminhando. E eu acho interessante, foi 3 dias de caminhada. Eles foram, 3 dias de caminhada, vamos embora. Foi Isaque, os servos e Isaque. Eu vou colocar que ele tinha uns 15 anos, vou deixar na média. Né? Mas poderia ter até 17, por alguns estudiosos. Ei, você acha que Isaque sabia para onde ele estava indo? Você acha que Isaque era como Milena, assim, inocente? Ah, meu pai vai comprar o carneiro no caminho, o cordeiro no caminho. Ele vai achar alguém que venda por aí. Não, foi 3 dias de caminhada. Eles foram andando prontos para oferecer ao Senhor o holocausto. O holocausto é adoração. É algo que nos custa. Isso custava para Abraão. Não pense que Abraão ia feliz da vida. Mas também não pense que Abraão ia se lamentando, não. Porque ele sabia que Deus ele fez uma promessa. E o Deus que faz a promessa é fiel para cumprir o que ele prometeu. Deus quem deu o filho a Abraão. Amém? E aqui no versículo 5 diz assim: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque quando Deus falou com ele, ele acreditou no que Deus falou. Senhor, como isso vai acontecer, eu não sei. Como vai suceder as coisas daqui para frente, eu não sei. O Senhor mandou eu ir, eu vou. O Senhor mandou sacrificar, eu vou sacrificar. Agora diz que Abraão, quando viu o lugar, Deus mostrou para ele o lugar, ele disse assim: olha, fica aqui, vocês são os meus servos, fica aqui. Eu e ele, nós vamos adorar. Depois que terminarmos de adorar, nós vamos voltar. Irmãos, das duas, uma. Ou ele era um mentiroso, descarado, porque ele ia matar o menino, ia cometer um homicídio, ia largar para lá, ou ele cria que Deus era poderoso para trazer esse menino de volta. Abraão nunca viu uma ressurreição dos mortos. Você sabe que a gente já ouviu falar muito. Nós temos muitos textos na Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, mostrando que Deus ele é poderoso para ressuscitar morto. Mas sabe que Abraão nunca viu um morto ressuscitar? Sabe que ele não tinha essa Bíblia escrita para ele? Ele só creu em um Deus que ele ouviu a sua voz e ele decidiu crer. E ele seguiu esse Deus. Ele creu numa promessa. E ele disse: olha, nós vamos lá, nós vamos adorar e vamos voltar. Na cabeça de Abraão, eu penso que ele sabia assim: eu vou fazer esse holocausto. Holocausto eu vou queimar, porque ele fazia sacrifícios. Ele oferecia ofertas ao Senhor. Isso era comum para eles. Ele sabia que aquele menino ia ser queimado até o final. Hoje, quando a gente fala, né, quando eu dou aula de escatologia, é engraçado que a gente fala sobre ressurreição dos mortos. Né? E quando a gente fala que os mortos vão ressuscitar, tem gente que vem me perguntar
Mas, Kelly, mas e se a pessoa for cremado? Como é que vai acontecer? Olha a cabeça de cidadão. E quem morreu, que está enterrado, existe alguma coisa? Vai ressuscitar do mesmo jeito. Agora imagina Abraão sabendo que ali só ia ter cinza. Como vai acontecer, eu não sei. Mas Deus, ele é poderoso. Eu vou voltar com ele. E a Bíblia diz que ambos seguiam juntos. Não é porque eles iam andando igual soldado, não. Um dá um passo, outro dá um passo. Não, não era isso, não. Está dizendo que eles andavam juntos na mesma fé. A fé que Abraão tinha, Isaac tinha. Isaac conhecia o Deus do seu pai. Isso era passado para o filho. Isaac, pai, estou vendo a lenha, estou vendo tudo aí, o cutelo, estou vendo tudo. Cadê o cordeiro? Meu filho, não se preocupe não, Deus proverá o cordeiro. O cordeiro é para quem? É para Deus. Deus vai manifestar o cordeiro para ele mesmo. Vamos obedecer. Eles seguiam juntos. Eles criam juntos. Irmãos, a associação é importante para a gente. Você sabia que você tem que andar com pessoas que creem na mesma coisa que você? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não houverem acordo entre si? Como é que eles vão andar juntos? Sabe que muitas vezes a gente crê e a gente está crendo por algo e vem outra pessoa por causa de incredulidade. Orações são impedidas de serem respondidas. Sabe por quê? Porque você está dando ouvido à incredulidade. Não, mas será mesmo? Não faz isso não. Olha, você está crendo que você é curado, mas olha, esse negócio de coronavírus não leva para a escola não. Não vai não. E a gente dá ouvido e a incredulidade entra. Por causa de associações erradas. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, ele não fala só de casamento não, fala de associações. Eu tenho que andar com quem crê como eu. Quando minha mãe ficou doente e ela teve um AVC, quando a gente soube, minha tia ligou para mim e para as minhas irmãs, né? A gente tem um grupo, né? Ela criou um grupo só da família, eu e meus irmãos, e ela passava as notícias. Sabe que a gente não divulgou para todo mundo? As pessoas, elas só souberam depois que já estava tudo bem. Deixa eu te contar o que aconteceu. Aconteceu um milagre. Irmãos, foi numa quinta que minha mãe foi para um hospital. No sábado, minha mãe não tinha nada. Até hoje, os médicos não sabem o que aconteceu com ela. Ela via pessoas operadas da cabeça, né? A gente tem um caso conhecido, a pessoa foi para o Instituto do Cérebro, tá um lado paralisado, tá mal. Minha mãe não teve nada. Ela disse para o médico: olha, doutor, eu vou sair do hospital dirigindo. E ele disse: pronto, você quer sair? Eu ia lhe dar alta hoje, no sábado. Ela foi para o hospital na quinta. Ele disse: eu ia lhe dar alta hoje, no sábado, mas como você quer sair dirigindo, eu vou esperar até amanhã. Ela não passou um final de semana inteiro no hospital não, irmãos. Declaração de fé. E sabe por que a gente não contava para todo mundo? Porque pessoas chegavam e diziam assim: mas não se preocupe. Olha, eu conheço alguém que já teve essa doença. Menino ficou todo paralisado, não podia nem dirigir, porque do nada volta. Não, ficou boazinha assim. Mas do nada, bateu o carro, morreu, porque a doença paralisou um lado. Incredulidade. E eu lembro que Tessia, quando a gente soube, Tessia já ia para Campina Grande e nós antecipamos a passagem dela para ajudar. Né? Dona Ivone estava revezando com minha mãe no hospital e Tessia foi para ajudar. E Tessia disse que chegava, as pessoas iam falar, e Tessia disse: não, minha mãe é curada. Não vai acontecer nada não. Ela vai dirigir, não vai ter nada não. E ela blindava. Não porque minha mãe não estivesse crendo, mas ela impedia que essas incredulidades chegassem. Então, irmãos, você tem que ser blindado. Você tem que ter boas associações. Sabe, às vezes a gente não divulga coisa ruim, não é porque, não fala não, porque senão o povo é invejoso. O povo vai torcer para... Não, é porque as pessoas, elas são incrédulas. Quem não tem a palavra vai dar crédito ao que o diabo fala. Então, eu não divulgo, porque eu não quero que a incredulidade chegue até mim. Eu não quero que a minha fé seja interrompida. Eu não quero perder a minha fé ouvindo incredulidade, porque aquilo que a gente ouve é o que está em nosso coração.
Lembra que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Quanto mais você ouve, as coisas se tornam naturais. As pessoas ouvem. A gente vê esse negócio do coronavírus, né? Que é a moda do momento. O medo faz coisas chegarem até você. Medo é fé no que o diabo fala. Então as pessoas ouvem ao ponto daquilo se tornar natural. E tossir, já sei, é coronavírus. Quem colocou a doença foi o diabo? Foi Deus? Não, fui eu que permiti. Então nós precisamos ter cuidado. Não empreste seus ouvidos ao diabo, nem à incredulidade. Amém? A Bíblia diz que Abraão e Isaque, eles andavam juntos. Eles criam no mesmo Deus. Isaque, nós iremos e nós voltaremos. Meu filho não vai ficar lá. Deus quer, eu vou oferecer. O que Deus vai fazer eu não sei, mas ele vai voltar comigo. Amém? E aqui continuando. Aleluia. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? A Bíblia diz que Abraão colocou Isaque. Isaque sabia, irmãos, que ele ia morrer. Ele sabia, porque eles andavam na mesma fé. Ele tinha consciência do que ia acontecer. E a Bíblia diz que Abraão levantou a mão. Abraão ia matar aquele menino, gente. O holocausto não necessariamente é só queimar. Tinha que tirar tudo de dentro. Tinha que oferecer, derramar o sangue. Tem que queimar a carne, fazer tudo. Abraão ia fazer tudo certinho. E Deus disse: olha, Abraão, não faça isso. Eu sei que você não me negou. Deus, ele fez uma analogia com ele mesmo. Porque a partir de Abraão ia ser gerada uma grande nação. A partir de Isaque, Deus ia fazer para Abraão uma grande nação. E Deus estava dizendo: olha, Abraão, para você ter, você tem que fazer o quê? Tem que dar. Ninguém que retém tem alguma coisa. Sabe aquelas pessoas que acumulam, elas vivem miseráveis. Olha, Abraão, para você ter, você tem que dar. O seu único filho. Irmãos, foi isso que Deus fez. Deus, ele não nos negou o seu único filho. Quando Abraão foi com Isaque, Abraão disse assim: meu filho, Deus vai prover o cordeiro para ele. É ele quem precisa de um cordeiro. Ele que vai prover. Jesus, ele falando para os discípulos, para os fariseus, ele disse assim: olha, Abraão, ele viu o meu dia e ele se alegrou. Quando foi que Abraão viu o dia do Cristo? Quando foi que Abraão viu Cristo crucificado, sacrificado? Foi nesse dia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: Abraão, não faça isso. O anjo do Senhor no Velho Testamento é uma referência a Jesus. Toda vez que você vê, quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor apareceu. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O quarto homem da fornalha. Parecia o Filho de Deus. Era uma manifestação de Cristo. E ele diz: olha, não faça isso. E quando Abraão olhou, viu um cordeiro. E ele disse o quê? No monte do Senhor se proverá. Diz que esse monte é o mesmo onde Jesus foi crucificado. Então deixa eu te dizer, é no monte do Senhor que se proverá. Ele não poderia ser no monte do Senhor, proveu. Olha, foi provido um cordeiro. O que Deus precisava foi provido, acabou.
Ele disse, não, é no monte do Senhor que se proverá. Quando você adora ao Senhor, quando você anda uma vida dentro da palavra, Deus, Ele proverá o que você precisa. Ei, é responsabilidade de Deus. Sabe que quando eu ando em fé, é responsabilidade de Deus manifestar a cura na minha vida? Não é minha, não. Eu estava falando hoje com Tayane, minha mãe está lá na África, e a gente tem ouvido essas notícias do coronavírus, e lá é um país onde o povo não tem muita noção de higiene. Né? Aqui a gente lava muitas mãos, imagina lá que não tem isso. Mal tem banheiro quem mora em lugar pobre. Eles não têm banheiro, eles fazem a necessidade na rua, é um saco de plástico fechado que forma um banheiro. Aí deixa eu te falar, você está num lugar desse, aí por causa de um coronavírus, um vírus do inferno, você vai se isolar? Não. Eu disse, Satana, hoje eu mandei um áudio para minha mãe, eu disse, mãe, agora é que você vai se levantar com ousadia. Sabe por quê? Porque diz assim, olhe, se mantém em quarentena, evite lugares públicos. Deixa eu te falar, irmãos, nós cremos na palavra. A Bíblia diz assim, olha, imporão as mãos sobre os enfermos. A Bíblia não diz, não, fique no seu quarto. Não, pastor, tem alguém doente, eu vou ficar aqui no meu quarto orando. Não tem distância para oração, viu? Vou orar daqui e receba a cura daí. Não. A Bíblia diz assim, imporão as mãos. Para eu impor a mão, eu tenho que chegar perto, ó. Vou chegar perto, a doença não vai me pegar. Nós, irmãos, nós cremos nessa palavra. Tiago diz, olha, tenham por motivo de grande alegria vocês passarem por tribulação, porque uma vez confirmada a aprovação da vossa fé produz perseverança. Ei, a fé de vocês tem que ser perseverante. Sejam perseverantes no que você crê na palavra. O natural diz assim, olha, se isole, não faça culto não chegue perto de ninguém não. Irmãos, como é que essa palavra vai ser propagada? Como é que os enfermos vão ser curados se a igreja está se trancando? Ei, ou você crê na palavra, irmãos, ou você não crê. Ou você crê, ou você morre de gripe. Ou você crê, ou você fale. Ou você crê, ou você crê. Eu decidi crer nessa palavra. Irmãos, a Bíblia diz que peste nenhuma chegará à minha tenda. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, quem descansa é o que habita. Quem visita, de vez em quando eu estou visitando. Não, de vez em quando eu visito. Sou um visitante. Não é esse que descansa não, esse aí vai ficar preocupado. Esse aí não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele só visita. Mas a Bíblia diz que aquele que habita, ele vai descansar à sombra do Todo-Poderoso. À sombra do... Tem alguma coisa que Deus não possa? Tem alguma coisa que Deus não possa? Uma vez que eu estou debaixo dele, tudo que ele cita depois é só consequência. E praga nenhuma chegará à tua casa. Ele dará... Você não precisa nem ter o trabalho de dar ordem para os anjos. Não se preocupe em dar ordem, não. Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Eles vão te sustentar para que você nem tropece numa pedra. Tá vendo uma pedra? Não, mas é só um tropeçãozinho. Pode tropeçar. Não. Eles vão te guardar para que você nem chegue a tropeçar. Ei, é Deus quem cuida. É a palavra quem diz. Abraão disse, eu creio no que Deus falou, eu vou, ainda que Deus traga ele de volta à vida, ainda que ele nunca vi, não sei nem se isso existe, mas Deus vai fazer. E Deus fez. E a Bíblia diz que porque ele creu, isso foi imputado para a justiça. Abre comigo lá em Romanos capítulo 4. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 1, diz assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois está escrito, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora,
Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, lhe foi também imputado para a justiça. Amém? Abraão, ele foi justificado pela fé. A obra de Abraão foi crer no que Deus falou. Foi crer em Deus. E ele exercitou a sua fé. Ele colocou em ação aquilo que ele via. Ele creu contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? Era Abraão olhar para o seu futuro e dizer assim, olha, você não pode ter filhos. Você já tem 100 anos, você não pode mais ter filho. O seu futuro mostra que você não vai ter uma grande descendência. Não tem como. Naturalmente, como é que você vai montar uma nação? Se você tiver um filho, é um milagre. Não pode. Mas ele creu contra a sua esperança. Ele creu contra o que o natural mostrava. Tem uma versão que diz, e eu gosto dessa versão, que diz assim, que Deus, ele é aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus não chama à existência as coisas que não existem somente. Ele chama à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Abraão, ele não tinha filhos e Deus prometeu que ele ia ser pai de nações. O que é que Deus fez? Deus chamou à existência aquilo que não existia. Deus não disse, olha Abraão, você vai ter um filho. Olha Abraão, você terá um filho no futuro. Isso não é fé. Aquilo que aponta para o futuro não é fé, é esperança. Ah, não, um dia eu vou ter um emprego, eu estou desempregado, mas eu creio que meu emprego vai chegar. Isso é uma esperança. Eu tenho uma esperança no futuro. Mas fé, ela chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Abraão, olha, você vai ser pai de nações. Isso é um futuro. Mas deixa eu dizer, o seu nome hoje é pai de multidões. Você é pai de multidões. Eu não vou ser curada, eu sou curada. Eu não vou ter um emprego, eu já tenho meu emprego. A fé chama aquilo que não existe como se já existisse. No passado, a fé é hoje. Hoje eu tenho, hoje eu sou, hoje eu desfruto disso. Eu não vejo no natural, mas eu crio. Deus, ele cria as coisas. A fé cria aquilo que você quer. A sua fé vai criar aquilo que você precisa. O que é que você tem necessidade hoje? É a sua fé que vai criar. Lembra que a fé, ela chama à existência o que não é, como se já fosse. Sou eu quem determino. Ei, no monte do Senhor se proverá. Aquilo que você precisa, Deus, ele é fiel e vai prover.
Amém? O natural pode dizer que as coisas estão falindo. Ei, o meu Deus, Ele já proveu tudo para mim. Porque onde eu estou, nele, Ele é aquele que provê. Jeová proverá. O Deus que vai prover o que eu preciso. Não é por minha causa, é por causa dele. Ei, não é porque você é bonito, não é porque você é simpático, não é porque você é legal. Não, é por causa dele. Ele é fiel à sua promessa. Se ele falou, tem que acontecer. Ele disse a Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Antes, Deus tinha falado a Jeremias: olha, Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Aquilo que você falar vai acontecer. Vai ser para construir, para destruir, para derrubar, para fazer o que for, para plantar. Você vai falar e vai ser a minha palavra. Agora, o que é que você vê? Irmãos, se Jeremias olhasse para a vara de amendoeira e dissesse assim: olha, eu estou vendo uma mangueira. Aquela amendoeira ia ter que se virar e se transformar em manga. Sabe por quê? Porque aquilo que ele falou tem que acontecer. Uma vez que a palavra de Deus está na minha boca, tem que acontecer. Ela não volta vazia. É o que Deus falou. Eu tenho que ser convicta de que o que Deus falou vai acontecer. Fé é convicção na sua palavra. Fé é convicção no que Deus já falou. Eu não estou criando coisas. Não é algo que eu desejo. Ah, não. Eu declaro que eu vou atravessar essa rua assim, olhar para os lados e nada vai me acontecer. Não, isso não é fé. Isso é imprudência. Fé é eu confiar no que Deus me falou. Amém? Deus falou para mim ano passado. Deus disse: olha, saia do seu emprego e eu quero que você confie em mim. Quero que você agora viva tempo integral. Deus falou para mim. E eu cheguei e eu disse: meu Deus, eu não posso naturalmente falando, eu me planejo. Eu sou aquela pessoa que planeja. Faço nada em cima da hora. E já era no meio do ano, e eu disse: não, já sei. Eu vou trabalhar até o início do ano que vem, que aí dá certinho, sai o calendário do Rema. E eu fui falar com o meu patrão. Eu fui falar, e eu fui explicar para ela direitinho. Eu disse: olha, Deus falou comigo que vai acontecer isso. Eu vou sair, e eu estou pedindo para sair. E assim, eu não vou deixar vocês na mão, vou trabalhar até quando vocês precisarem. E ela disse assim para mim, ela disse: Kelly, vamos fazer o seguinte, você vai dar aula no Rema? Eu disse: vou. Ela disse: quando é que sai o calendário? Eu disse: fevereiro deve estar saindo. Ela disse: então vou fazer o seguinte, vamos esperar sair o calendário e você continua trabalhando. E aí, se sair, por exemplo, só uma matéria para o ano que vem, não se preocupa não. Eu te cubro. Você não precisa sair do trabalho e você continua trabalhando. Não, saiu 5 matérias. Não tem problema, eu fico para você. Você continua com carteira assinada, eu te cubro. E aí a gente vai vendo, fica tranquila. Aí eu disse: poxa, tudo que a gente quer ouvir, né? Beleza. Salário em dia, eu dou aula no Rema, faço o que eu quero, tá tranquilo. Mas deixa eu te falar, não foi isso que Deus falou comigo. Deus disse assim: saia do seu emprego. Aleluia. Aí eu disse: meu Deus, isso não é fé. Isso não é confiar no que Deus tem. Fé é eu dizer: não, eu vou sair e Deus é que sabe. O que vai acontecer depois, o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Ei, no monte do Senhor se proverá. E depois eu fui falar com ela, disse: Nath, eu tenho que sair. Deus falou para mim, eu tenho que sair. Isso não é fé. Para mim é confortável. É muito bom. Imagina saber que eu vou dar aula, volto ter um emprego. Vou dar aula, volto ter um salário todo mês na minha conta. Tá tranquilo. Mas não é isso que Deus quer. Ei, fé é você confiar no que Deus disse. Ainda que isso não pareça confortável. Sabe que na maioria das vezes, na maioria não, todas as vezes não vai parecer confortável. Não pense que é algo, não, é minha zona de conforto. Não é não. Às vezes vai doer.
Mas deixa eu te falar, exercício dói. Você já foi para academia? Se você nunca foi para academia, você for correr um dia na rua, você já vai estar no outro dia todo doído. Quando eu me mudei para a casa de Tessia, eu moro lá com ela, e lá são 2 andares. A sala é no meio, a cozinha é embaixo e os quartos é em cima. E logo quando eu me mudei para lá, a primeira semana eu passei a semana com dor na perna. Porque você desce escada, você sobe escada. Você está no quarto, esqueceu de tomar água, desce para a cozinha. E é assim. E a primeira semana eu passei a semana toda doída. Falta de exercício. É desconfortável. Tiago diz, olha, o exercício físico, ele é bom, mas ele é pouco proveitoso. Nós devemos nos exercitar na vida com Deus. Andar em fé é um exercício. Não é fácil, mas a fé fala. E aquilo que eu falo se torna verdade. Aquilo que eu falo tem que acontecer. Amém? Só para a gente finalizar, eu quero só fazer um parêntese sobre oração da fé. O que é oração da fé? A gente fala muito sobre a fé, a gente fala muito sobre a palavra. Nós lemos ontem em Marcos, Jesus dizendo, né? Tenha fé em Deus. Se alguém disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disser será feito. E em oração, quando pedirdes alguma coisa, crede que já recebestes, e assim será convosco. Então, a fé funciona declarando e a fé funciona em oração. Se eu orar em fé, tem que acontecer. Quando que a oração da fé tem que ser feita? Quando? Quando eu sei qual é a vontade de Deus. Uma vez que a vontade de Deus ela é conhecida, aí eu faço a oração da fé. Eu creio que eu já recebi e assim tem que acontecer. O enfermo, Tiago diz, olha, né, quando estiver entre os enfermos, lá com os enfermos, a oração da fé salvará o enfermo. Por quê? Porque eu já sei que cura é a vontade de Deus. Eu entendo que Jesus, ele morreu, e uma das coisas que aconteceu com a sua morte e ressurreição foi que cura se tornou realidade para nós. Ele nos deu a cura, ele conquistou isso para a gente. Então eu sei que cura é a vontade de Deus. Então eu oro a oração da fé e aquilo ali tem que se manifestar. Amém? Jesus disse, olha, quando pedirdes ao Pai, esse pedir é exigir, é reivindicar. Peçam ao Pai em meu nome e vai acontecer. Tem outro versículo lá em João 14, eu acho que é 23. Ele diz assim, olha, tudo que me pedirdes, tudo que você me exigir, me reivindicar, tem que acontecer. Isso vai ser feito. Até agora vocês não pediram nada, mas naquele dia, quando foi estreada uma nova aliança, depois que eu morrer, que eu ressuscitar, quando tudo estiver pronto, peçam, exijam, reivindiquem, porque você já sabe qual é a vontade de Deus. Cura é vontade de Deus, então exijam. A oração da fé, ela reivindica o que você já sabe que Deus já lhe deu. Se eu estou vendo os sintomas, parece que não vai acontecer, mas deixa eu dizer, eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio que a cura é a sua vontade. Eu declaro que eu sou curada e sarada, e essa doença tem que ir embora. Muito obrigada pela manifestação dessa cura. Tem que acontecer. A oração da fé não é aquela, Senhor, se for a tua vontade que fulano seja curada. Não é isso. A oração da fé é quem salva o enfermo. Amém? Quando eu sei que Deus me mandou sair de Petrópolis e ir para Teresópolis, eu sei qual é a vontade de Deus. Então eu não oro pedindo, porque Deus já falou comigo. Eu oro a oração da fé. Pai, obrigado, porque as portas vão ser abertas. O Senhor me mandou, o Senhor é que vai prover os recursos para eu chegar lá. A oração da fé vai abrir portas. Amém? Mas tem momentos em que nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Tem situações em que eu não sei
ou situações onde eu preciso de outro tipo de oração. A oração da fé, ela não resolve todos os problemas. Ela é para um caso onde eu sei que a vontade de Deus, ela já foi conhecida. Amém? Não adianta. João, ele diz assim, olha, tem pessoas que elas estão num pecado para a morte. Elas estão em pecado, que esse pecado já é para a morte. Então, por isso eu digo para vocês que nem orem. Como é que eu sei? Através do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito. Então, tem casos que não é a oração da fé que vai resolver, porque eu não sei o porquê que aquela pessoa está doente. Você está entendendo? Existem casos e casos. Na maioria das vezes, a oração da fé vai salvar um enfermo. Em mais outras vezes, o arrependimento é necessário para que um juízo seja, para que tenha intervenção no juízo. Você está entendendo? Eu oro quando eu sei qual é a vontade de Deus. Eu oro fé. Mas tem casos que eu preciso fazer um outro tipo de oração. Eu tenho que orar constante por aquilo. Deixa eu te falar, nós temos missionários em várias partes do mundo. Nós temos, vamos ter eleições. Deixa eu te falar, não é a oração da fé que resolve. Não é a oração da fé que diz assim, Senhor, obrigado porque minha mãe não vai ser atingida por essa doença. Obrigado, porque isso aí não depende da minha fé, depende da fé dela. Você está entendendo? Ah, Senhor, obrigado porque nós vamos ter uma nação governada por justos. Isso não depende da minha fé. Depende do livre-arbítrio de quem governa. Você está entendendo? Então, existem casos que nós precisamos fazer uma oração perseverante. A oração da fé, eu oro uma vez. Olha, o fulano está doente. Eu oro uma vez. E aí, a pessoa que recebeu a oração, ela tem que permanecer em fé. Porque se eu oro, aí depois a pessoa vai pedir oração angélica, depois vai pedir oração a viva, essa pessoa estava em fé? Essa pessoa vai ser curada? Não. Porque a oração da fé, eu oro e eu permaneço. Não, o sintoma continua aqui, mas eu sei que eu sou curada. Esse sintoma vai ter que sair. A palavra diz, e eu vou renovando a minha mente. A fé, eu preciso da fé para orar. E eu preciso da fé para me manter curada. Minha mãe, ela foi curada por fé. Foi um milagre que aconteceu na vida dela. Mas deixa eu te dizer, ela precisou da fé para ela se manter curada. Porque qualquer coisinha... Ah, não. A pressão subir. É um AVC, meu Deus. É o que o diabo lança. E espirrou, meu Deus, será que é um AVC? Acontece. As pessoas, elas perdem a cura delas por não saberem manter. A fé é um posicionamento. Eu decido crer no que Deus falou. O diabo pode vir. Lembra da casa que foi fundada na rocha? Ela foi construída sobre o alicerce. A Bíblia diz que aquele construtor, ele cavou profunda vala até encontrar a rocha. E ali colocou os seus alicerces. A fé, ela tem que ser fundamentada na palavra. E para minha fé estar bem fundamentada, eu preciso me esmerar nela. Eu preciso ter o zelo de cavar, procurar o que Deus disse. É o que? É provisão que eu preciso? Eu tenho que ir atrás do que a Bíblia fala sobre isso. Amém? Irmãos, eu não creio em cura porque eu já vi alguém sendo curado. Eu creio em cura porque Deus diz que Ele é o Deus de toda cura. Os Salmos dizem, o Senhor enviou a sua palavra e a sua palavra nos curou. Eu não creio em prosperidade porque eu vi alguém ser próspero. Eu creio em prosperidade porque a Bíblia diz que aquele que dizima e oferta, ele tem recursos. Deus é o que dá semente ao semeador e pão para alimento. Deus é aquele que provê. Ei, a palavra diz, eu pratico. Mas e se faltar? Não vai faltar. Eu creio no que a palavra diz. Abraão, ele deu para ele ter. Se você acha que se ele não tivesse sacrificado Isaac, ia acontecer alguma coisa?
Você acha que Deus ia confiar multidões a ele? Irmãos, Deus chamou Abraão para a partir de Abraão, Deus criar uma grande nação. Nós vemos hoje a nação de Israel surgiu a partir de Abraão, da fidelidade de um homem a Deus. Ele precisou dar para ele ter. Ele precisou plantar para ele colher. Deus só quis dizer assim, Abraão, não é porque eu sacrifico criança não sou a favor de sacrifício não. Mas deixa eu dizer, isso é o que eu vou fazer. Ei, de você vai vir o Redentor. Ei, é de você que vai vir, onde eu vou dar o meu filho. O meu único filho a quem eu amo. Ei, o que Abraão fez foi o que Deus fez em Cristo. Para nos mostrar, olha, Abraão, você não precisou fazer. Você sabe a dor que é fazer isso, não sabe? É isso que eu vou fazer. Cristo é aquele cordeiro imolado. Ei, você dá para ter. Não é reter. Amém? No monte do Senhor se proverá. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Abraão creu e Deus recompensou para ele. Amém? Aleluia. Abre comigo em 2 Coríntios para a gente finalizar. Já estou acabando. 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8, versículo 7 diz assim: Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Jesus, ele na cruz, ele se fez pobre por amor de nós. Ele era, irmão, Jesus era Deus. Ele podia todas as coisas. Jesus aqui na terra continuou sendo Deus. Mas sabe que ele não usou dos seus poderes? Ele não usou da onipotência de Deus. A Bíblia diz que ele curou a muitos enfermos em Atos 10:38, porque o Espírito era com ele. O mesmo dom do Espírito que eu e você dependemos para curar enfermo era o que Jesus dependia. Ele não, vou depender do Espírito Santo. Tanto que Jesus não pôde realizar milagres em algumas cidades por causa da incredulidade do povo. Olha a força que tem uma incredulidade. Ele diz, ele não pôde. Não foi que ele não quis, ele não pôde. Ei, mas ele se fez pobre para que eu e você hoje fôssemos supridos. Aqui Paulo está falando de dinheiro. Ele está falando de ofertas. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ele se fez pobre na cruz em muita coisa. Para que hoje eu e você fôssemos supridos. Fôssemos supridos de uma presença. Sabe que Jesus na cruz ele se separou do próprio Deus? Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele carregou o nosso pecado. Ei, para que hoje eu e você desfrutasse de uma presença eterna. Deus só sai de dentro de você se você quiser. Essa presença está disponível. Ele se fez pobre para que eu e você tivéssemos essa presença. Ele se fez pobre em recursos. Na cruz tiraram as vestes dele, lançaram sortes. Ele se fez pobre para que eu e você hoje tivéssemos provisão. Ele se fez doente para que eu e você fôssemos curados. A gente só precisa crer naquilo que ele conquistou. A gente só precisa crer no que Deus deixou em sua palavra. Amém? Sabe, irmãos, não é vírus que vai nos fazer doente. Não é o diabo que vai nos fazer doentes. Se você quiser ficar doente, você vai ficar. É a nossa decisão. É a quem você se apega.
Se você se apegar ao que a palavra fala, você vai morrer. Se você não se apegar ao que a palavra fala, você vai morrer. Porque o mundo só tem desgraça. O mundo só tem incredulidade. Amém? Você já viu um bêbado que vive num bar lotado? Hoje a gente vinha para cá e tinha um bar lotado, um monte de gente bebendo. Eu disse, engraçado, as pessoas estão preocupadas com o coronavírus. Você acha que aqueles bêbados que ficam num bar lotado, eles ficam doentes? Eles não estão nem aí. Por que outras pessoas ficam doentes? Porque elas se permitem. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o diabo ele lança dardos inflamados. Eu posso não permitir nada, mas ele vai lançar uma seta. Um dardo eu lanço de longe. Agora o dardo fica se eu e você permitirmos. A Bíblia diz que nós temos o escudo da fé. E esse escudo, ele apaga os dardos inflamados do maligno. O diabo ele pode lançar um sintoma. Agora você é que declara. Tô com gripe. Não, eu acho que isso é dor na coluna. A gente não fez um exame, não tirou um raio-x. A gente fala. A gente vai para uma UPA, aí os médicos dizem assim, não, é virose. Você chega lá sem uma perna, não, é virose. Os médicos ainda lhe ajudam, não é nada demais não. Aí você diz, olha, nem olhou para minha cara. Se ele diz que é um infarto, você acredita. Você fica doido para ele dizer que é algo grave. Ei, deixa eu te falar. É você quem coloca a doença. O diabo ele só lança um dardo. Jesus, quando ele foi ressuscitar Talita, ele disse assim, olha, a menina não está morta. Ela está dormindo. É muito mais fácil acordar quem dorme do que levantar o morto. Então aprenda aquilo que você fala. Aprenda com Jesus. Isso é um sintoma, vai ter que sair. Eu sou curada. Eu não tenho doença. Você pode estar morrendo. Eu não tenho doença. Aquilo que você declara é o que você vai colher. Aquilo que você fala é o que você vai desfrutar de uma colheita. Eu prefiro declarar o que Deus já falou ao meu respeito, porque eu sei que é melhor. Amém? Sabe, irmão, se eu vou viver de um salário todo mês, se eu acho que isso é o melhor para mim, deixa eu te dizer, Deus sabe o que é melhor para mim. Ele, olha, filho, eu tenho coisas maiores para você, seu salário está muito limitado. Ei, Deus sabe, mas que ela é doideira. Isso é loucura, irmãos, eu também acho. Não pense que eu estou confortável, mas deixa eu te dizer, eu sei que o que ele tem é melhor. O que Deus falou para você, agarre isso e siga. Amém? Se vem incredulidade para você, fecha a porta, porque incredulidade só vai te derrubar. Amém? Ande em fé, ande na palavra. O que a palavra diz é o que você vai manter. Amém? Você vai desfrutar do que Deus tem para você. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então sejam abençoados.